No ano de 1965, talvez a maior parte aqui não era nem nascida, a Convenção Batista Brasileira lançou uma campanha de evangelização a nível nacional, denominada Cristo, a Única Esperança. Inclusive foi composto um hino, Cristo, Única Esperança, incorporado até ao cantor cristão. O tema era bem apropriado. Cristo é a única esperança para o Brasil. Mas sabemos que Cristo não é apenas a única esperança para o Brasil, é a única esperança para o mundo. Essa é a mensagem da Bíblia, uma mensagem tremendamente exclusivista. Fora de Cristo não há salvação. Não há nenhum outro Deus que possa salvar, senão o Deus que se revelou nas Escrituras. O Deus que fez uma aliança com o povo de Israel. O Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Por que será que só Deus pode realizar a salvação? Por que será que só Deus é o único Salvador? No texto que nós vamos tratar hoje, nós vamos ver 3 razões porque só Deus é o único Salvador. Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, estamos agora em Isaías 45 e vamos abordar os versos 18 a 25. Como esses versos fazem parte de um contexto maior, que começa no verso 14, nós leremos de 14 a 25. Isaías 45, de 14 a 25, diz: Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: Só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misericordioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma, em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não serei envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força.
Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos a Tua graça, para que sejamos capacitados pelo Teu Espírito Santo, na compreensão, amor e submissão a esta palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Somente Deus é Salvador, porque somente Ele é Criador. Essa é a primeira razão que notamos no texto, porque somente Deus é Salvador. Você pode imaginar um judeu que estava exilado na Babilônia, ali nas colônias agrícolas que ficavam nos canais do rio Eufrates. Esse judeu, lendo o livro de Isaías ou ouvindo o livro de Isaías sendo lido para ele. E ele sabia que este livro tinha sido escrito há uns 150 anos, que aquelas profecias foram ditas por um profeta que tinha vivido cerca de 1,5 séculos antes dele, lá na cidade de Jerusalém, e que anunciara este exílio que ele estava passando como um juízo disciplinador de Deus sobre o seu povo. E essa pessoa também estava consciente dos acontecimentos. Ela ouvia falar dos acontecimentos ali no Oriente Próximo, acontecimentos que estavam mudando os rumos do mundo, mudando talvez os governos do mundo. Ela ouviu falar do levantar de Ciro lá na Pérsia, de como o rei Nabonido da Babilônia tinha começado uma aliança com ele, rompendo suas alianças com os medos. Como este Ciro havia avançado e conquistado o império da Média e das outras nações, e que agora avançava contra a Babilônia. E ele talvez quisesse saber o que Deus tinha dito sobre tudo isso. E aí no livro de Isaías ele encontrou que Deus já havia profetizado 150 anos antes, que ele levantaria um rei chamado Ciro, e que este rei receberia de Deus a capacidade, o poder para conquistar as nações. E não apenas isso, mas que através deste rei, Deus iria restaurar a sua nação. Deus iria permitir que aquela nação, o povo de Judá, voltasse para Canaã, voltasse para a sua cidade, Jerusalém, edificasse sua cidade e edificasse o seu templo. Mas ele também iria ouvir dizer que Deus estava fazendo tudo isso com um propósito maior. Não era apenas para restaurar sua nação, não apenas para restaurar a nação de Israel, mas para trazer salvação para o mundo, para que o mundo todo reconhecesse, soubesse que só o Senhor é Deus. Aquele homem vivendo no meio de uma idolatria muito grande, como era da Babilônia, daquele povo que adorava muitos outros deuses, estaria vendo e ouvindo o desafio que Deus lançava através do profeta, de que somente ele era Deus, e que os ídolos nada eram, e somente ele era Deus, porque somente ele era o Criador de todas as coisas. Estes temas são novamente enfatizados neste texto, que nós estamos abordando em 2 pregações. De manhã, tratamos do 14 ao 17, acompanhando a divisão do texto com a expressão "assim diz o Senhor", que aparece no verso 14 e agora no verso 18. E nesta parte, nessas 2 partes, é tratado deste propósito de Deus, que era o propósito que ele tinha para a nação de Judá, a nação de Israel, de através daquela nação
salvar pessoas de todas as nações da terra. Um propósito missionário. Ele iria restaurar Israel, para através de Israel, através desta restauração, salvar pessoas de todas as nações. Isso iria produzir uma adoração, que é o alvo de missões. O alvo maior de missões é exatamente isso: levar as pessoas a adorarem a Deus, a reconhecerem Deus como o único Deus salvador, o único Deus verdadeiro, o único Deus de fato. Mas essa também é a única esperança para o mundo, a única esperança para as nações. Não há outra esperança a não ser o verdadeiro Deus das Escrituras. E aqui no verso 18, quando ele começa com "porque assim diz o Senhor", ele exatamente vai trazer a explicação, as bases para o que ele fez, para as afirmações que foram feitas anteriormente, que os adoradores de ídolos ficariam decepcionados, frustrados, porque esperavam de seus ídolos o que eles não podiam fazer, mas que o povo de Deus receberia uma salvação eterna, uma salvação garantida. E por que os adoradores de Deus receberiam esta salvação garantida? E aí ele diz: porque assim diz o Senhor, o Eu Sou, aquele que fez um pacto com este povo. Assim diz aquele que criou os céus, o Criador dos céus, aquele que sozinho fez todas as coisas. A palavra aqui traduzida como criar é um verbo que vai ocorrer na língua original 21 vezes em Isaías. E sempre enfatizando a criação de algo que antes não existia. E algo também sempre realizado por Deus. Deus, então, é o único Salvador, porque Ele é o único Criador. E Ele, então, enfatiza o Deus que criou os céus, que formou a terra, que modelou a terra, que deu forma à terra. O Deus que fez a terra e estabeleceu a terra, e não a estabeleceu para que ela fosse vazia, para que ela não tivesse ninguém, mas para que ela fosse habitada. E esse Deus então diz: eu sou o Senhor e não há outro. Só um Deus pode salvar o mundo. E esse Deus tem que ser o Criador do mundo. Um Deus que não tenha criado o mundo também não tem o poder de salvar o mundo. Somente um Deus que transcende a criação, que já existia antes da criação, que fez a criação conforme a sua vontade, que a estabeleceu com sentido, com razão, que colocou ordem no caos, que preencheu para não deixá-la vazia. Somente esse Deus que soube a razão por que criou, o motivo que o levou a criar e o propósito, somente este Deus pode salvar. Esse é o argumento que Isaías tem vez após outra repetido. Somente o Criador pode ser Salvador, exatamente porque Ele é o Criador. Não há outro poder que se oponha a Ele. Vamos supor que você esteja numa situação complicada, numa situação difícil, e que você precise de um socorro, de uma salvação para a sua vida. E alguém diga: não se preocupe, eu vou salvar você. Eu vou tirar você dessa situação complicada, dessa situação ameaçadora. Mas do outro lado está um poder, que é o poder que está ameaçando você. E esta pessoa que promete salvação a você, ela não tem mais forças, ela não tem mais poder do que aquele inimigo que está ameaçando você. Essa salvação prometida por esta pessoa é uma salvação garantida? Com certeza, não é.
Vai depender dela medir forças com esse outro poder. Ela não tem controle sobre esse outro poder. Vai depender de achar um momento que esse outro poder esteja desatento ou esteja mais enfraquecido para ela livrar você. E mesmo que ela consiga isso, tirar você das garras desse outro poder, você terá uma salvação garantida? Não, porque esse outro poder pode a qualquer momento recobrar forças e voltar a lhe ameaçar. Somente um poder maior, que é o poder do Criador. Daquele que, por ter criado tudo, ele exatamente tem poder sobre tudo. Por ter criado os céus, por ter modelado a terra, ele tem o poder para salvar. Não há nenhum outro poder do outro lado da mesa. Não há ninguém que esteja numa queda de braço com ele. Não há ninguém que esteja num cabo de guerra com ele, porque ele é o poder supremo. E é o poder supremo por ser o Criador. Então somente ele pode salvar. Quando alguém pede salvação a qualquer outro ser ou pessoa que não tenha poder supremo, ela não tem nenhuma garantia de que será salva. Porque exatamente porque aquela pessoa ou ser não tem poder supremo, ele não pode garantir salvação. Mas uma segunda razão se destaca aqui. Deus diz que ele criou, ou é dito que ele não criou para ser vazia, isso é, para ser sem sentido. Ele criou para ser habitada. Então ele criou com um propósito. Ele sabe o que é uma terra salva. Ele sabe o que é salvação. Ele sabe para onde a história vai caminhar, porque ele tem um propósito que vem desde a criação. Não é algo que ele está arrumando no decorrer da história, um propósito que ele está inventando no decorrer do caminho. Não. Quando ele criou, ele já criou com uma razão, ele já criou com um sentido, ele já criou com um propósito. Então ele sabe como salvar. Ele não apenas tem o poder para salvar, mas ele sabe como salvar. Ele sabe como realizar a salvação. Esse Deus, que é o Criador, o formador da terra, que fez a terra não para ser vazia, não para ser sem sentido, mas para ser habitada, esse Deus declara: eu sou o Senhor e não há outro. Esse Deus, por ser o Criador, é o único Salvador. Mas a segunda razão é que esse Deus é o único revelador claro e verdadeiro. É o único que fala a verdade com clareza. Ele vai dizer agora nos versos 19 até 21. Não falei em segredo, nem em lugares de trevas. Ele está dizendo, a minha palavra, a minha mensagem, ela não foi declarada, anunciada de forma misteriosa, como se fosse um segredo, como se fosse algo oculto. Não. Nem eu falei em algum lugar escondido aí, como se estivesse em trevas, de modo que as pessoas tivessem dificuldade de achar. Não. Esse Deus tem se revelado, e se revelado de modo claro. Ele tem se revelado, em primeiro lugar, na sua criação, como diz o Salmo 19, versos 1 a 6, como diz Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Ele tem se revelado a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, através da sua obra criadora, através da natureza. Romanos 1 vai dizer que os atributos invisíveis de Deus,
a sua própria divindade, o seu poder, claramente podem ser reconhecidos através das coisas que foram criadas, através daquilo que foi criado. O apóstolo Paulo também, falando aos atenienses, no sermão que está registrado em Atos capítulo 17, ele diz que as pessoas podem achar Deus se elas procurarem, porque Deus se revelou, Deus se apresentou. E em Atos 14 ele diz também aos habitantes de Listra que Deus não se deixou sem testemunho, mas através dos seus atos providenciais, da chuva, do sol, ele tem se mostrado às pessoas. E em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que através da consciência humana, do senso de dever que cada ser humano tem, Deus também tem se revelado. Deus tem falado de modo claro a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. E quando ele fez sua revelação especial ao seu povo, aos descendentes de Jacó, aos descendentes de Israel, e os desafiou a buscá-lo, não foi algo sem sentido, não foi algo vazio, não foi algo em vão. Quando ele diz buscai-me, ele não disse algo que as pessoas não puderam entender, algo que as pessoas ficaram perdidas, ou ele deu uma ordem que foi vã, que foi vazia, que carecia de sentido. Não. A sua revelação especial, através dos profetas, através do seu Filho Jesus Cristo, revelação hoje que está disponível para nós, através das Escrituras, não é uma revelação vazia, não é uma revelação sem sentido, é uma revelação que pode ser entendida, pode ser compreendida e que nossa razão pode adequadamente compreendê-la. Por quê? Porque Ele é o Senhor que fala a verdade. Ele é o Senhor que proclama o que é direito, que proclama o que é justo. Essa é a sua revelação. Não é uma revelação mentirosa, nem tampouco uma revelação enganosa, que promete o que não pode dar, que anuncia o que não vai acontecer. Não. Esse Deus anuncia uma palavra verdadeira, anuncia uma palavra justa, anuncia uma palavra que tem sentido, anuncia uma palavra que pode ser compreendida. Não apenas isso, mas esse Deus anuncia o futuro. Inclusive evidencia através desse anúncio do futuro que a sua palavra é verdadeira. É o que é declarado aí nos versos 20 e 21. Ele desafia: ajuntem-se, congreguem-se, reúnam-se e vinde. Podem vir todos juntos. Vocês que escaparam aí das nações, vocês que puderam então ser o restante, o remanescente, que escaparam do juízo, vocês podem chegar, aproximem-se, vamos debater, vamos dialogar, vamos apresentar as razões. Apresentem as razões de vocês e eu apresento as minhas. E aí ele diz: aqueles que carregam o lenho das suas imagens, aqueles então que carregam, a ideia aqui que carregam um pedaço de madeira transformado numa imagem de escultura, transformado em algo que eles adoram e fazem súplicas a esta imagem, a este pedaço de madeira, como se fosse Deus, eles perderam o sentido, eles não conseguem entender que esse pedaço de madeira não pode salvar. E aqui a ideia que ele está mostrando é: pense bem, o Deus para quem eles estão clamando está sendo carregado por eles. Só por isso fica claro que esse Deus não tem poder para salvar.
Se esse Deus depende de mim para ser carregado, sou eu que preciso dele ou é ele que precisa de mim? É óbvio que é ele que precisa de mim. Se é ele que precisa de mim, ele pode me salvar? É claro que não. Mas o segundo aspecto aí é que é dito, é um pedaço de madeira, é um lenho, é um pedaço de pau, transformado em imagem. Pronto. Se é só madeira, ele pode me salvar? É óbvio que não. Através dessas duas palavras, ele é carregado e é feito de madeira, fica declarado que as pessoas que estão clamando, que estão se ajoelhando, se inclinando diante desta imagem, acreditando ser ela Deus, acreditando ser ela capaz de salvar, que essa pessoa nada sabe, que essa pessoa perdeu o entendimento, que essa pessoa então não está compreendendo, não consegue entender. Então Deus diz, olha, aproximem-se, ajuntem-se, venham todos juntos. Deixa eu agora apresentar o meu argumento, e o meu argumento é esse. Tem aí alguém carregando um pedaço de madeira, dizendo que é seu Deus, e se prostrando e clamando e pedindo que esse pedaço de madeira lhe salve, sendo que esse pedaço de madeira está sendo carregado por ele, e é um pedaço de madeira, ele pode salvar? É óbvio que não. E aí ele vai repetir, agora pedindo uma segunda evidência, declarai e apresentai as vossas razões. Eu apresentei, agora apresentem as razões de vocês. Tomem conselho uns com os outros, reúnam-se aí, eu vou dar um tempo para vocês se reunirem. A ideia aqui é uma linguagem figurada, metafórica, mas é de Deus num debate, num ambiente de corte judicial, em que ele apresentou os seus argumentos. Esses são os meus argumentos, qual é a defesa de vocês? Eu vou dar um tempo para vocês se reunirem, para vocês se consultarem, para vocês debaterem entre vocês e me apresentem. O Deus de vocês foi capaz de anunciar estas coisas lá desde a antiguidade? O Deus de vocês foi capaz de, desde há muito, anunciar isso? Teve alguém que foi capaz de fazer isso? Agora lembre-se o contexto de alguém que está lendo isso ou ouvindo isso, mais ou menos 150 anos depois que foi escrito. E aí você vê a força do argumento. Então Deus, através do profeta Isaías, tinha dito: vocês vão para o exílio por causa do pecado de vocês, mas eu vou restaurar vocês de lá. Eu vou levantar um homem chamado Ciro, que vem da Pérsia, e ele vai dominar tudo, tal, e ele vai dar ordens. Aí o povo judeu está vendo isso acontecer. E está lá registrado no livro do profeta Isaías. E eles estão lendo, mas rapaz, 150 anos atrás, Deus disse isso através do profeta Isaías. Não só disse, como fez um desafio que agora é feito aos ídolos. Pronto. Nosso Deus fez esse desafio. Nosso Deus anunciou o futuro. O Deus de vocês fez isso? Qual outro Deus fez isso? Qual outro Deus foi capaz de declarar isso? Somente um Deus capaz de dirigir a história, de controlar a história. Aí Deus responde: porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Por ser o Deus que revela de modo claro, de modo verdadeiro, e o Deus que revela o futuro, mostrando que ele tem domínio sobre a história, somente esse Deus pode salvar.
Somente alguém que é verdadeiro, que apresenta-se de modo claro e que tem controle sobre a história pode salvar. Suponha que você esteja com uma doença grave e você vai se consultar. E o médico então passe um remédio. Só que você não entende o que o médico fala. Não entende como você deve usar o remédio. Não consegue entender o que foi que ele disse. Ele não falou de modo claro. As ordens pareceram um tanto contraditórias. Você tem esperança de ficar curado? O médico pode até saber o que está fazendo. Ele pode até ter conhecimento, vamos dizer, ele pode até ter o poder para curar. Mas a incapacidade de transmitir adequadamente frustrou o processo salvífico. Não é verdade? Eu creio que todos nós tivemos experiências assim com pessoas que têm um grande conhecimento. Você percebe que a pessoa conhece, mas quando chega a hora de transmitir, ela não consegue. O Deus das Escrituras não é assim. Ele tem poder, ele tem conhecimento e ele fala com clareza. Mas vamos supor que não é questão de clareza, é questão que a pessoa não é verdadeira. Você até entende o que ela fala, ela explica com clareza, mas o que ela diz não é a verdade, não é o correto. Você tem esperança também de ficar curado? Se o tratamento passado, mesmo tendo sido expresso de modo claro, não foi verdadeiro? Não tem. O Deus das Escrituras é o único Deus salvador, porque ele se revela com clareza e revela a verdade, mas também porque ele revela o futuro, mostrando que ele tem controle do que vai acontecer. Podemos ilustrar com o que nós temos vivido, né? Nestes quase 2 anos, sobre tratamentos corretos para do que nós temos vivido aqui, não é verdade? Então, logo no início saíram certos anúncios. Se fazer isso, vai resolver o problema. Não estou nem dizendo que as pessoas estavam mentindo ou não estavam mentindo, que não estavam se expressando com clareza ou não, mas pressupondo, tomando por certo que elas não estavam mentindo, que elas se expressaram com clareza, mas elas não tinham controle das novas variantes. Elas não tinham controle das novas cepas. E aí? Não funcionou, pelo menos a contento. E aqui eu não estou julgando a intenção, eu quero que vocês me entendam. Eu estou apenas declarando o fato de que elas não tinham controle sobre a história, nem sobre um vírus. Nosso Deus não. O nosso Deus fala com clareza, o nosso Deus fala a verdade e o nosso Deus tem controle sobre a história. Se ele disser a salvação é por aqui, você pode ter certeza que é por aqui, que não vai aparecer algo lá na frente. Ah, mas eu não contava com isso. Eu achei que era por aqui. Quando eu olhei lá atrás, era por aqui. Mas aí surgiu isso, surgiu aquilo e desviou o caminho. Isso acontece comigo. Isso acontece com você. Isso acontece com os seres humanos. Porque não tem o controle sobre a história. Mas o nosso Deus tem. Então, se ele disse o caminho é esse para a salvação, você pode confiar, porque ele fala com clareza, ele fala a verdade e ele tem o controle sobre a história. Ele dirige a história, ele sabe o futuro, ele anuncia com clareza o futuro. O Deus das Escrituras é o único Salvador, porque ele é o Criador de tudo. E porque ele também é o revelador, claro, verdadeiro e que tem controle sobre a história. E por último, porque ele é o supremo juiz, a suprema autoridade. Versos 22 a 25. Há uma ordem aqui no verso 22. Olhai para mim e serão salvos vós todos os limites da terra. Por quê?
porque eu sou Deus e não há outro. A palavra traduzida como olhar é voltar o olhar. Não é apenas olhar, mas eu estou olhando numa direção e pedem ou ordenam, no caso uma ordem, que eu me vire e fixe a minha atenção e fixe o meu olhar para outra coisa. E Deus então está dizendo: voltem-se e olhem para mim. Voltem-se e prestem atenção em mim. A ideia aqui é de voltar, é de arrependimento. Abandonem os ídolos. Eles não salvam. Eles não têm poder para salvar. Abandonem os pecados e voltem para mim. E quando vocês voltarem para mim, vocês serão salvos. Não importa onde estiverem. Todos os limites da terra, de qualquer lugar da terra, voltem-se para mim e serão salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Quando nós lemos as Escrituras e lemos uma frase dessa, a gente só pode ter racionalmente duas reações. Ou a gente aceita, isso é verdade, ou a gente rejeita. Não, isso aí não é verdade. O que a maioria tem feito não é nenhuma coisa nem outra. É ficar, não, eu acredito na Bíblia. Mas que só o Deus da Bíblia salve, isso aí eu não acredito não. Pronto, então você não acredita na Bíblia. Porque se existe algo que esse texto, entre outros, só em Isaías, isso tem sido repetido vez após vez, tem deixado claro é o quê? Que só há um Salvador. Só há um meio de salvação. Não é algo difícil, de argumentar assim, de argumentar assado, complicado. Não, a Bíblia diz, Deus está dizendo aqui, olhem para mim, vocês serão salvos, independente de onde estiverem, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pronto, está declarado. Você só pode dizer é verdade ou é mentira. Pronto. Agora, não é bem assim não. Eu acho que deve ter outros meios que as pessoas podem ser salvas. Eu acho que podem ter outros caminhos. Não, meu amigo, aí não. Aí você não está lendo corretamente. Porque a leitura correta de que Deus está dizendo é o quê? Eu sou o único Deus e não há outro. E é exatamente por isso que vocês podem olhar para mim, e se vocês olharem no sentido não apenas de visualizar, mas de voltarem-se para mim, vocês serão salvos. O Deus das Escrituras é exclusivista. Só há um meio de salvação. É Jesus Cristo. Se as pessoas não conhecerem e não crerem em Cristo, se as pessoas não seguirem a Cristo, por melhores que elas sejam em termos morais, elas serão salvas? Por mais honestas que elas sejam, elas serão salvas? Por mais religiosas e devotas em sua religião que elas sejam, elas serão salvas? É claro, é óbvio que a mensagem talvez nos choque, pode ser. Que a mensagem talvez nos coloque assim com uma situação de susto, pode ser. Mas que a mensagem que está aí é essa? É essa. Eu sou Deus e não há outro. Por isso que vocês devem se voltar para mim para serem salvos. Porque não há outro meio de salvação. E aí ele diz, e eu tenho jurado. Por mim mesmo eu tenho jurado. E é interessante essa expressão. O que significa jurar por si mesmo? Essa expressão é muito forte. Ok? Deus está dizendo o seguinte: se não for verdade,
eu me anulo, eu deixo de existir. Essa é a ideia. Eu tenho jurado por mim mesmo. E por que Deus jura por si mesmo? Hebreus explica. Porque não tem ninguém acima dele por quem ele jurar. Não tem nenhum tribunal acima dele para quem ele apelar. Ele é o Tribunal Supremo. Ele é a autoridade suprema. Ele diz, então eu jurei por mim mesmo. E eu jurei, e da minha boca saiu, eu disse, e o que saiu da minha boca é justo, é o correto. Ele jurou, o que ele jurou é o que é justo. E uma terceira coisa ele diz aí, a minha palavra não tornará atrás. Ela é irrevogável. Quem é que pode dizer que a sua palavra é irrevogável? Eu tenho poder para isso, dizer que a minha palavra é irrevogável? Não tenho por quê? Porque tem um bocado de autoridade acima de mim, concordam? Eu posso chegar e dizer, ó, eu nunca vou sair dessa igreja, a minha palavra é irrevogável. Aí no próximo domingo a igreja se reúne e me demite, pronto. E aí a minha palavra irrevogável foi para onde? Ou daqui 3 dias eu morro, pronto. E aí a minha palavra irrevogável foi para onde? Vocês estão entendendo? Só pode dar uma palavra irrevogável quem tem poder para garantir sua palavra irrevogável. E quem é que pode garantir sua palavra irrevogável? Deus, a autoridade suprema. E qual é essa palavra irrevogável? Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Um dia, Deus diz, todo mundo vai reconhecer. Todo mundo vai admitir. Todo mundo vai se prostrar diante de mim e dizer, tu és o único Deus verdadeiro. Vai se dobrar e falar e confessar. Deus tem jurado isso por Ele mesmo. Existe alguma possibilidade disso nunca acontecer? Existe? Não existe, porque foi por Ele mesmo. Existiria se houvesse uma autoridade superior a Ele. Existe? Não. Vai acontecer isso um dia. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Agora não do mesmo jeito. Não com a mesma motivação. E é isso que vai ser declarado nos 2 próximos versículos. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Ele é o único justo. Ele é o único poderoso. E até Ele virão e serão envergonhados, decepcionados todos os que se irritarem contra eles. Todos os que ficarem contra eles. Todos serão salvos? Não. Mas todos um dia vão reconhecer que Deus manda? Sim. Uns vão reconhecer desse jeito aí, com a vergonha eterna, com o lamento eterno. Na história que Jesus conta do rico e Lázaro, o rico reconheceu quem é que manda? Reconheceu? Mas reconheceu quando? Quando estava lá no inferno. Mas reconheceu. Reconheceu quem é que podia impedir alguém de ir para lá? Reconheceu? Reconheceu, tanto é que pediu. Manda Lázaro ir falar com os meus irmãos lá. Né? E aqui é um ensino bem interessante. Mesmo os que morreram e foram para o inferno, querem o bem dos seus parentes que ficaram aqui, não querem que eles vão para lá, certo? Mas reconheceu no juízo. Todos vão reconhecer. Todos vão reconhecer. Alguns por causa da condenação, porque serão condenados. Em outras palavras, serão forçados a se dobrar e a dizer, tu és o único Deus. Contigo está a justiça e o poder. Mas outros, verso 25,
Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele, no Senhor, se gloriará. Alguns vão confessar alegremente. Alguns vão dizer porque serão justificados, salvos. Justificado fala aí de aplicada a justiça de Deus a eles. Serão perdoados, serão declarados justos e encontrarão sua glória e sua alegria em Deus. Mas todos vão confessar. Que você vai reconhecer que o Deus das Escrituras é o Deus verdadeiro, isso é fato. Que você um dia vai dizer isso é fato. A forma como você vai dizer isso, eu não sei. Mas que você vai se dobrar diante de Deus e vai dizer, você vai. A forma depende de sua atitude hoje. Se hoje você se volta e olha para Deus, se hoje você reconhece que somente o Deus das Escrituras é Deus, que somente Ele salva, que através do seu Filho Jesus Cristo há salvação somente nele. Se hoje você se dobra diante desse Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, você já está reconhecendo hoje que esse é o Deus verdadeiro, que só Ele salva. Você está sendo justificado, você está encontrando sua alegria e sua glória nele. Mas se você teimosamente rejeita, você teimosamente diz não, você teimosamente quer fazer a sua vontade, um dia você vai reconhecer, mas na condenação, na vergonha, por ter se colocado contra Ele, por ter se irritado contra Ele, por ter não seguido o caminho dele. Mas eu vou repetir, que você vai se dobrar diante de Deus, você vai. Se vai ser na salvação ou na condenação, isso vai depender de você receber, ainda em vida, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Mas eu quero fazer mais duas aplicações. Segunda, essa foi a primeira. Segunda, se só existe Deus como Salvador, como esperança, eu devo proclamar às pessoas esse Deus. Eu não posso me calar. Porque se elas não conhecerem esse Deus, elas estarão perdidas. Não há outro meio. Não há outra salvação. Nós temos que dizer às pessoas, busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Não há outro caminho. Se você tem parentes, pais, filhos, cônjuges, irmãos, que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e você não tem orado por eles, você não tem pregado para eles, você não tem apresentado a única esperança que eles têm. Você não tem apresentado o único remédio que pode curar suas almas da condenação eterna. É Jesus Cristo. Mas a terceira aplicação é baseada em aplicações que o apóstolo Paulo faz desse texto. Primeiro em Romanos 14, 11. As duas aplicações são muito parecidas. Em Romanos 14, 11, tratando de um problema dentro da igreja, do meio cristão, de as pessoas julgando outras pessoas por conta de um problema que havia na época, que era o comer carne sacrificada aos ídolos. Paulo então vai dizer, nós não devemos julgar neste sentido, nem desprezar os irmãos. Aí no verso 11 ele diz, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho,
e toda língua dará louvores a Deus, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um dia, cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus. E aqui eu quero prolongar aquela aplicação que eu fiz pela manhã. De muitas vezes nós estarmos deixando de obedecer a Deus, especialmente nos relacionamentos, por conta de algum sofrimento temporal, algum sofrimento nessa vida, algum desgosto aqui. E como eu não quero sofrer aqui, eu tomo uma decisão contrária à vontade de Deus. E eu estou esquecendo que um dia eu vou o quê? Dar contas a Deus. Eu vou estar diante de Deus dando contas a Ele. Pode ser que eu atravesse o restante da minha vida sem nunca colher os resultados da minha decisão que eu tomei aqui contra Deus. Talvez as pessoas nem venham a saber o que eu fiz ou deixei de fazer. Mas isso não anula a verdade de que um dia cada um de nós estará diante de Deus prestando contas a Ele. Nenhum de nós vai escapar disso. E o apóstolo Paulo está aplicando isso nesse contexto de relacionamentos. Nesse contexto de relacionamento da igreja. Muitas vezes você está preocupado com o que o outro fez, o outro deixou de fazer, aquilo que Beltrano e Cicrano fizeram e tal. Ele diz, olhe para você, preste atenção em você, porque um dia, cada um de nós vai estar diante de Deus, prestando contas, dando contas de si mesmo. Neste sentido aqui, não sou eu que vou dar conta de você, nem você dá conta de mim. Nesse sentido aqui, não será você dizendo, deixa eu ilustrar aqui, vamos supor, né? Alguém que brigou com uma pessoa, e porque brigou com aquela pessoa, deixou de seguir a Cristo. Deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de vir para a igreja. E aí, pense nessa pessoa chegando diante de Deus. Aí, sim, por que você fez isso? Não, eu fiz isso porque eu fiquei com raiva de fulano, Beltrano falou mal de mim, Cicrano pisou no meu pé, o outro olhou feio para mim. Aí eu pergunto para você, e Deus vai, então se foi assim, tá bom. É que eu não sabia disso. Mas se você deixou de me servir por causa de fulano, por causa de Cicrano e por causa de Beltrano, eu perdoo você. Você acha que vai ser assim? Sinceramente, você acha que vai ser desse jeito com Deus? Esses argumentos, irmãos, funcionam entre nós uns com os outros. Não é assim? A gente se desculpa. Não, mas eu briguei com a minha mulher porque ela me provocou. Não, mas eu gritei com o meu marido porque ele não fez o que eu mandei. Pronto, isso funciona, irmãos. E até certo ponto entre nós. Mas você acha que com Deus vai ser desse jeito? Não, eu tomei essa atitude, mas o senhor viu, Beltrano me tratou. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se você carrega aí no seu coração mágoa, ressentimento, falta de perdão, não posso, aquilo que ele fez foi demais, aquilo que ela falou foi demais. Pare e pense. Um dia, será você e Deus, você e Deus, você e Deus. Você vai dar contas de você. Não, Deus, eu não perdoei porque o Senhor viu que foi demais. Eu não estou perguntando do que ele fez. Deus vai dizer, eu estou perguntando de você, de si mesmo. Você e Deus, você e Deus, você e Deus.
vamos viver, irmãos, à luz da eternidade. Não vamos esquecer disso. Que essa vida aqui, com alegria e com sofrimento, ela vai passar. E que depois que ela passar, nesse dia, será eu e Deus. Você e Deus. A segunda está em Filipenses, quando Paulo fala de humildade. E ele está desafiando a igreja à humildade. E ele dá o exemplo de Jesus Cristo, Filipenses 2, de 5 a 11. Então ele dá o exemplo de como Jesus se humilhou. E aí nos versos 10 e 11 ele diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aqui o contexto é um desafio à igreja, aos irmãos, para que sejam humildes. A gente tem dificuldade com a humildade. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita. Certo? A gente não quer se rebaixar. A gente não quer ser rebaixado. Se a gente levar, a gente quer pelo menos dar o troco. De modo que pelo menos a outra pessoa sinta. Que ela pelo menos acorde. Que ela pelo menos perceba o quanto doeu em mim. Não estamos dispostos a fazer o que Cristo fez. Vamos pensar na eternidade. Pode ser que aqui alguém pisoteou, alguém fez pouco, alguém humilhou. E talvez essa pessoa nem percebeu que fez isso com você. Ela nem se tocou do tanto de dor que ela infligiu a você. Vai ser assim para sempre? Não. Um dia, você estará diante de Deus, e ela também. E naquele dia, vai ter a recompensa. Por isso que não vale a pena se vingar agora. Primeiro, porque a vingança agora nunca satisfaz. Você sempre acha que foi pouco. E segundo, porque ao se vingar agora, naquele dia você vai prestar contas a Deus. Deus é o único Salvador, porque Ele é o Criador, o único Criador, porque Ele tem se revelado de modo claro, verdadeiro e que tem controle da história. E terceiro, porque Ele é a suprema autoridade. Já que é assim, todos um dia vão reconhecer isso. Ou por condenação, ou por salvação. Qual é o seu caso? Segundo lugar, pense nas pessoas que você conhece, que ainda não reconheceram esse Deus. Só Ele é Salvador. Proclame para Ele. E em terceiro, já que um dia você estará diante dEle, viva hoje como se esse dia fosse amanhã. Viva hoje como se esse dia fosse amanhã. Amém.